Fala galera que curte o meu canal, tudo bem com vocês? Bom, o vídeo de hoje foi inspirado numa entrevista que eu fiz há um tempo atrás com um amigo meu. Aliás, se você quer trabalhar aqui na Alemanha, quer trabalhar com motorsport, eu recomendo muito que você veja essa entrevista. Eu estou deixando o link aqui e também quando esse vídeo acabar vai ter um card aqui do lado que vai apontar vocês para esse vídeo. Eu recomendo muito que vocês assistam. Mas nesse vídeo teve uma pergunta sobre carros elétricos, se eu não me engano, se eles seriam um futuro e por aí vai. E ele deu uma resposta que é muito alinhada com o que eu penso e com o que eu falo com os meus amigos, mas eu acabei percebendo que, por parte dos meus seguidores e do público em geral, as pessoas não tinham conhecimento de e-fuel. Qual foi a resposta dele no caso? Que o carro elétrico está sendo muito impulsionado por política, e tá mesmo, isso é verdade, que não é verdade esse negócio de tem baixa emissão, mas baixa emissão custa de quê? E que a solução a longo prazo seriam esses combustíveis sintéticos. E por isso eu resolvi fazer o vídeo de hoje. Vocês sabiam que é possível fazer gasolina, fazer diesel sem petróleo? Pois é. Eu vou explicar isso melhor para vocês depois da vinheta. Então, galera, estamos de volta para falar um pouquinho sobre combustíveis sintéticos. Eu queria, antes de mais nada, explicar como esses combustíveis são formados. A gente aprende lá na escola que no fundo do mar, ou então em alguns lugares específicos no mundo, existem fósseis que ficam lá bilhões de anos se degradando e se forma lá o petróleo quimicamente. Só que o petróleo, ou na verdade a gasolina, o diesel, esses combustíveis, eles são basicamente uma cadeia que a gente conhece como hidrocarbonetos. O que é isso? É uma combinação química de uma cadeia de carbonos e hidrogênios. Então, basicamente, se você chegar num laboratório e conseguir ligar carbonos e hidrogênios da mesma forma que eles estão ligados na gasolina, você consegue gerar gasolina no laboratório sem precisar extrair uma gota de petróleo do chão. Então, é possível sim você produzir gasolina, você produzir diesel sem extrair petróleo. Além disso, como você está fazendo no laboratório, você tem um controle maior sobre essa reação e você consegue, por exemplo, produzir diesel sem enxofre. As pessoas falam muito em emissão de carbono e por aí vai, mas algo que também é muito prejudicial à saúde é o enxofre que o diesel emite. E nesse laboratório você consegue fazer um diesel mais limpo do que ele existe hoje. Agora que vocês já sabem disso, eu vou explicar como é que essa mágica acontece. Como eu falei para vocês, o hidrocarboneto é composto por carbono e hidrogênio, daí o nome. Então, o que tem abundante no nosso planeta? Água. O que é água? H2O, ou seja, você tem moléculas de hidrogênio na água. Então, o primeiro modo de você arrancar hidrogênio seria por uma reação de eletrólise de água. Você quebra lá as partículas de hidrogênio e de oxigênio e pega esse hidrogênio que você precisa para fazer o seu hidrocarboneto. A outra coisa que você precisa é carbono. Onde você acha carbono? No ar. Exatamente. Qual é a grande vantagem desse método? Você consegue tirar o carbono da atmosfera que foi emitido lá pelos carros, pela fábrica e por aí vai, e você consegue transformar esse carbono de novo em combustível. Então tudo bem, você não vai zerar suas emissões de poluentes, mas você vai controlar no nível em que ele não sobe mais. Porque vai chegar um ponto em que todo o carbono que você está emitindo está sendo usado de volta nessa reação para gerar gasolina. Então você vai ter um equilíbrio aí no longo prazo. Dito isso, eu vou tentar explicar mais ou menos como funciona esse processo de produção de combustível sintético. Seguinte, antes de mais nada, você precisa de energia elétrica. E faz todo sentido que você consiga essa energia elétrica de uma fonte renovável. Senão você vai cair no mesmo problema dos carros elétricos, que você produz uma bateria e que essa bateria é altamente nociva ao meio ambiente também. Então vamos supor lá que a gente tem uma turbina eólica ou uma usina hidrelétrica que estão gerando energia para a gente. A gente vai pegar essa energia, imagina grosseiramente um polo positivo e um polo negativo, entrando num tanque de água lá com tubos para separar. Quando esse polo negativo e positivo estão imersos na água, a tendência é que um fio reduza e o outro fio oxide. Ou seja, quando essa corrente elétrica flui pela água, um tubo que está com um polo vai gerar oxigênio e o outro tubo que está com o outro polo vai gerar hidrogênio. Aí você consegue separar o hidrogênio e o oxigênio da água. Agora que a gente já tem o primeiro ingrediente, vamos catar o segundo, que é o carbono. E aí tem a grande vantagem, na minha opinião, do combustível sintético sobre o uso de bateria. Você capta ar atmosférico e misturado no ar atmosférico, dentre muitos gases, existe o CO2. O CO2, o que é nocivo dele mesmo é o carbono. Se você tiver só oxigênio, não vai te fazer mal nenhum. O oxigênio é o gás que você respira. Então, numa outra reação química, eles conseguem separar o carbono do oxigênio, devolvem o oxigênio de volta para o ar, o que é bom, e pegam esse carbono para combinar com hidrogênio num reator e formar lá o seu hidrocarboneto que vai dar origem à sua gasolina ou ao seu diesel. Olha que coisa irada, a partir de ar e água você conseguiu gerar gasolina ou diesel.
E esse combustível não necessariamente é usado só para carro, ele pode ser usado para termoelétrica, ele pode ser usado aqui na Europa para aquecimento, qualquer coisa que tenha um motor a combustão ou algum processo térmico, você pode usar esse combustível. É óbvio que ele vai continuar emitindo CO2 lá quando ele for queimado, mas esse CO2 que foi emitido vai ser pego novamente para gerar o combustível, ou seja, você não vai aumentar os níveis de poluente na atmosfera. Beleza, galera? Bom, esse foi o vídeo sobre combustíveis sintéticos. Eu espero que vocês tenham entendido. Se não, venham me perguntar no Instagram, no Facebook. Um abraço para vocês e até semana que vem.